Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós que acreditamos na Bíblia, desde Bereshit, Gênesis até Apocalipse, nós somos Bnei Noah ou Bnei Abraham? Somos filhos de Noé ou filhos de Abraão? Quer saber? Vem comigo. Abra a sua Bíblia em Gênesis, Bereshit, capítulo 12, no verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, no caso aqui ainda era Avrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vemos que Deus está pedindo para Abraão, aqui no caso Abrão ainda, sair da sua parentela, da casa de seu pai, da idolatria também, e seguir a Deus até uma terra que ele mostraria. Verso 2: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Através de Avrão, seria pai de uma poderosa nação, que nós sabemos aqui está se tratando dos judeus. Mas vamos ler agora outro capítulo. Abra sua Bíblia em Bereshit, Gênesis, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Quando atingiu Avrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Verso 3: Prostrou-se Avrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Veja que Deus está fazendo mais uma aliança com Abraão. Ele só não seria pai de uma grande e poderosa nação, como os judeus, como eles também seria pai de numerosas nações. Abraão, depois é trocado o nome de Abrão para Abraão, que no caso ele bota um rei, né, um H, digamos, a mais no nome de Abrão, e fica Abraão ou Avraham. E assim ele também não só seria pai dos judeus, mas também de numerosas nações. Vamos ver isso bem de perto agora, com uma lupa bem grande. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Ali nós vemos desde o verso 1, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, está falando sobre Abraão, ser o pai da fé, tanto de circuncisos como de incircuncisos. Eu sei que eu já ensinei aqui, porém eu vou estar replicando por causa de muitas dúvidas que chegam até nós. Então é um assunto muito atual. Parece que tem muita gente que tem dúvida aqui. Então vamos lá. Abra Romanos capítulo 4. O apóstolo Shaul, então, um judeu, rabino, mestre da Torá e zeloso pela Torá, está falando que nós não anulamos a lei pela fé. De maneira nenhuma, Hash Halila. Antes confirmamos a lei. Isso está no verso 31 do capítulo 3. E no capítulo 4, ele começa a explicar que Abraão, ele não foi chamado porque ele era justo, perfeito e sem pecados. Abraão foi chamado incircunciso. Aqui ele está falando especificamente da circuncisão, que é feita no prepúcio do órgão genital masculino de um judeu.
Foi feita uma aliança com Deus lá em Gênesis, que Abraão foi circuncidado já numa idade avançada, com 99 anos. E o seu filho Ismael também. Já foi uma aliança que Deus deu para os descendentes de Abraão no DNA, na carne. Então, é tirado o prepúcio do órgão genital masculino de um judeu, que não foi chamado perfeito e sem pecado, porém foi chamado hebreu das nações, porque não existia ainda os judeus. Através de Abraão viria mais tarde os judeus. No verso 7, então nós sabemos que Deus chama Abraão para ser pai de uma grande e poderosa nação, mas também de muitas nações. Então, ele não é só pai dos judeus, ele é pai também dos não-judeus que adentram a fé do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e no Mashiach e Yeshua. Sabia que Yeshua, Jesus, era o Messias, é o Messias. Então, o verso 7 do capítulo 4 de Romanos diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, porque Deus escolheu, através de Yeshua, Jesus, perdoar pessoas pecadoras para que elas possam mudar de vida, deixar de ser pecadoras, se esforçar em obedecer e agradar a Deus. Como Abraão foi chamado das nações, idólatra, o pai dele era idólatra, e Deus falou: sai da sua parentela que agora você vai conhecer a mim. Eu sou o Deus Criador. E ele assim passou a agradar a Deus, obedecer a Deus, tanto é que ele saiu da sua parentela e fez tudo conforme Deus ordenou. E por causa disso, Deus perdoou os pecados antigos de Abraão e fez ele o pai da fé. Verso 9: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, que são lá tirados o prepúcio na carne, os judeus, ou também sobre os incircuncisos? Quem são os incircuncisos? Que não, nem pode mais, né, através de ordem apostolar, nem pode mais tirar o prepúcio. Os gentios. Retirar essa circuncisão só é para o judeu, gentil não, ou não judeu. A pessoa que não tem o DNA judeu, ela não pode ser circuncidada. Então, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado? Não. Abraão andou com Deus muitos anos sem ser circuncidado. Nós vimos no capítulo 17 de Gênesis, Bereshit, que com 99 anos, Deus deu para ele aliança de pacto na carne, de circuncisão. Ele foi chamado incircunciso, hebreu incircunciso das nações. Não no regime da circuncisão ainda, que veio depois de anos, e sim quando ele era ainda incircunciso. Nós vamos fazer a parte 2 e continuar aqui em Romanos capítulo 4.